Olá pessoal, doutora Rávila Graziani, Nutrição Prática. Tudo bem com vocês? O segundo trimestre é considerado a melhor fase da gestação. E é nessa fase que o bebê precisa de todos os nutrientes para se crescer e se desenvolver. E é isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Vem comigo! Mas antes de falar para as gestantes e para você que conhece uma gestante sobre tudo que nós precisamos na segunda fase, no segundo trimestre da gestação, eu quero saber se você que está me assistindo, se você já está inscrito, se você já ativou as notificações. Se você ainda não se inscreveu, agora você pode clicar, se inscrever e ativar as notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, bora lá? O segundo trimestre é considerado uma das fases melhores da gestação. Isso porque a mamãe está bem disposta, as papilas gustativas voltam ao seu funcionamento normal, ou seja, a mamãe volta a sentir o sabor natural e original dos alimentos e os enjoos também vão embora. Agora, se você está me assistindo, está no segundo trimestre e ainda está sentindo enjoos, não deixe de assistir o vídeo onde eu falo sobre as características da alimentação no primeiro trimestre. Lá eu dou dicas para esse período. Se você estiver sentindo enjoos, tem dicas especiais lá para você. No segundo trimestre da gestação, nós temos um crescimento muito importante no bebê. E para isso, é necessário que a mamãe tenha uma ingestão calórica de mais 300 ou 500 calorias em média. E isso o profissional que acompanha você com certeza vai te orientar. Mas aqui você vai receber orientações muito importantes sobre cada alimento que vai ajudar você nessa fase. Como nessa fase os alimentos voltam a ser muito mais atrativos para a mamãe, é muito importante que você saiba combinar muito bem os alimentos para que você tenha refeições saudáveis e equilibradas. Nesta fase, a necessidade de ferro e cálcio aumenta de forma significativa e é por isso que a mamãe precisa inserir na sua alimentação alimentos que sejam ricos em ferro e alimentos que sejam ricos em cálcio também. E falando em ferro, é muito importante que a mamãe não tenha deficiência de ferro na sua alimentação. Isso para evitar, por exemplo, o risco dessa mamãe desenvolver anemia. Então é muito importante que além da suplementação que a gestante tem nesta fase, é importante que haja o consumo de alimentos ricos em ferro, como por exemplo, as carnes vermelhas magras e também os vegetais verdes escuros. O ovo também é um alimento muito rico em ferro. Agora quer uma dica especial? Quando você adiciona uma fruta ou um vegetal rico em vitamina C, você aumenta a biodisponibilidade do ferro para o seu organismo. Então, que tal colocar um pouquinho de limão na salada, ou se não, combinar uma fatia de abacaxi, uma laranja no seu prato de refeições principais? Agora, uma dica muito importante: evite alimentos que tenham leite e derivados do leite junto das grandes refeições, como almoço e jantar. Então, nada de aceitar aquela sobremesa que tem leite ou derivados do leite. Isso porque o cálcio inibe, reduz a absorção do ferro. Então, o seu bebê precisa do cálcio e do ferro. Mas vamos separar esses alimentos que têm leite para outras refeições, como por exemplo, lanche da tarde, café da manhã ou aquela ceia antes de dormir. E falando em alimentos ricos em cálcio, é importante eu lembrar para vocês que a gestante precisa de 3 porções de alimentos ricos em cálcio na sua rotina alimentar. Então ela pode distribuir, por exemplo, no café da manhã, no lanche da tarde e na ceia antes de dormir, alimentos que tenham leite ou derivados do leite que serão muito ricos em cálcio.
Agora, nos vegetais verdes escuros, nós também temos cálcio, mas no leite e derivados, nós temos uma quantidade maior. Se a mamãe tiver intolerâncias ou alergias alimentares, é muito importante ter uma orientação individualizada para a avaliação de uma suplementação, porque se a mamãe não ingere a necessidade de cálcio que ela necessita, a criança vai se desenvolver, mas ela vai pegar como recursos as reservas da mamãe. E nós precisamos cuidar do bebê, mas também precisamos cuidar dessa linda mamãe. E olha que informação especial que eu vou trazer para vocês agora. A partir da 14ª semana de gestação, a criança já consegue assimilar o sabor da comida que chega pela mamãe. Ah, vocês sabiam disso? Então é dentro da mamãe, é na gestação que começam as primeiras orientações nutricionais. Quando a criança recebe o sabor dos alimentos, ela começa a se familiarizar com esses alimentos e isso vai facilitar, com certeza, essa criança aceitar esses alimentos após o nascimento. E aí, vocês vão oferecer que tipo de alimentos para os seus bebês? Eu tenho certeza que serão alimentos saudáveis. E falando em alimentos saudáveis, nada melhor do que falar para vocês das frutas. Nessa fase, vocês já podem consumir em média 3 a 5 frutas por dia. E é muito importante equilibrar pelo menos uma fruta em cada uma das refeições. E, se possível, frutas de cores diferentes, para você ter acesso aos diferentes nutrientes. E uma dica muito importante é aumentar a ingestão de água. É muito importante que a mamãe observe a cor da sua urina. É importante que essa urina esteja sempre transparente, com exceção da primeira urina do dia. Essa boa hidratação, junto com uma boa ingestão de alimentos ricos em fibras, vai ajudar essa mamãe a ter um intestino mais saudável e evitar a obstipação. E falando em obstipação, se você está assistindo esse vídeo e tem problemas intestinais, não deixe de assistir o vídeo, onde eu dou dicas importantes para o seu intestino funcionar. E não podemos esquecer de algo que é muito importante no segundo trimestre da gestação: a ingestão de gorduras saudáveis, especialmente os alimentos ricos em ômega 3. É muito importante você inserir na sua alimentação alimentos como peixes, azeite, abacate, castanhas, para você ter acesso a ômega 3, além da suplementação. É muito importante para a absorção das vitaminas, como as vitaminas A, D, E e K, que você tenha um consumo de gorduras saudáveis. Mas o ômega 3 vai ser ainda mais importante para a continuidade do desenvolvimento neural da criança e ajudar a mamãe a não ficar com redução de memória nesse período da gestação. E ainda eu quero falar para vocês, é muito importante que em todas as refeições tenha pelo menos um grupo de alimentos ricos em proteínas. Isso porque a criança precisa de proteínas para o seu crescimento e desenvolvimento dos órgãos e também porque as proteínas vão oferecer saciedade. E olha só, nada de consumir carboidratos refinados. É muito importante que a mamãe escolha bem quais os carboidratos que vão estar na sua alimentação. Escolha grãos integrais, arroz integral, pão, de preferência o pãozinho integral, os cereais como aveia, farelos de aveia. Tudo isso vai atrasar a absorção dos carboidratos no seu organismo e reduzir o índice glicêmico. É muito importante lembrar você que nessa fase do segundo trimestre, a mamãe tem uma certa resistência à insulina. Insulina é o hormônio que nós temos no nosso organismo responsável pela absorção dos carboidratos. E nessa fase, o organismo tende a dar prioridade na absorção dos carboidratos para o bebê. Mas se você ingerir carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, carboidratos com poucas fibras que são rapidamente absorvidos,
Você vai sentir fome muito mais rapidamente e para o bebê vai chegar glicose em maior quantidade do que ele necessita para essa fase. Então, escolha bem os seus carboidratos e dê preferência para os carboidratos integrais. Agora eu quero saber quais são as informações que eu falei aqui nesse vídeo que para você vão fazer toda a diferença no seu segundo trimestre. Você sabia que tudo que você come a partir de agora, o seu bebê já sente o gostinho? Agora você vai se empenhar ainda mais para oferecer os melhores alimentos para o seu bebê. Eu tenho certeza disso. Coloque aqui nos comentários o que você também quer saber, quais informações você gostaria que eu trouxesse aqui para vocês. E se você gostou desse vídeo, se as informações que eu trouxe aqui foram muito importantes para você, dê o seu like, coloque aí o seu joinha. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e chegar para mais pessoas que vão usar essas informações para a sua saúde. A teoria está lançada. Agora é com vocês na Nutrição Prática. Um beijo!